Olha, o mês de março botou o Bitcoin de volta no centro das atenções, sabe? E isso levantou aquela pergunta que todo mundo está se fazendo. Será que o ativo está na beira de explodir de novo? Para a gente ter uma ideia, vamos investigar o que está movimentando o mercado e ver o que as pistas nos dizem. E o ponto de partida para essa história toda é esse número aqui, 70 mil dólares. Essa tem sido a marca quase que psicológica que o Bitcoin tem rondado. Sobe um pouco, desce um pouco, e essa dança de preços que acendeu de novo todo o debate sobre o futuro próximo dele. O que nos joga direto para a pergunta central dessa análise. A gente está no começo de um novo ciclo de alta bem forte? Bom, para entender as chances disso acontecer, a gente precisa agir quase como detetives e seguir as pistas que o próprio mercado está deixando pelo caminho. Nossa investigação começa então pelo comportamento mais recente do preço. O que foi que aconteceu em março que deixou todo mundo de olho grudado nos gráficos? O que a gente viu foi uma volatilidade bem alta. O preço balançou bastante, né? E isso teve a ver com notícias da economia e até tensões geopolíticas pelo mundo. Mas o mais interessante não é nem a queda em si, e sim o que aconteceu logo depois dela. Porque logo na sequência dessas correções, o mercado mostrou uma força impressionante, uma capacidade de se recuperar muito rápido. E essa combinação de queda forte seguida de uma recuperação rápida é uma característica bem clássica do mercado de criptoativos. É um padrão que a gente já viu acontecer outras vezes. E agora chegamos à nossa primeira grande pista para entender esse movimento todo. E ela envolve novos jogadores entrando em campo. E olha, eles são gigantes. É isso mesmo. O interesse dos investidores institucionais talvez seja a maior virada de chave no cenário de hoje. A gente não está falando mais só de investidores individuais. Estamos falando de fundos enormes de corporações que agora estão colocando o Bitcoin oficialmente nas suas estratégias de investimento. Mas por quê? As razões por trás disso são super importantes, como a gente vê aqui. Eles olham para o Bitcoin, primeiro, como uma espécie de escudo, uma proteção contra a inflação. Segundo, como um jeito inteligente de diversificar a carteira de investimentos, sabe? Para não ficar só em ações e títulos. E terceiro, como uma aposta direta no crescimento de todo esse ecossistema de ativos digitais. E aqui está o pulo do gato. Quando essas instituições se mexem, elas não movimentam pouco dinheiro. O volume de capital é gigantesco. E essa entrada massiva de grana tem o poder de, por si só, causar um impacto profundo no mercado inteiro. Certo? Agora vamos para a nossa segunda pista. E para essa, a gente precisa ampliar um pouco o nosso foco. O que acontece com o Bitcoin não depende só do mundo cripto. Está totalmente ligado ao que está rolando na economia global. Este slide aqui mostra perfeitamente essa corrente de eventos. Primeiro, a incerteza na economia mundial aumenta, seja por inflação, seja por instabilidade política. Segundo passo, isso faz com que investidores procurem alternativas, ativos fora do sistema financeiro tradicional. E qual o resultado? Terceiro, uma parte desse dinheiro vai parar em criptomoedas como o Bitcoin, o que aumenta a demanda e acaba empurrando o preço para cima. Ok, a gente já analisou as nossas duas pistas principais, a entrada de um volume enorme de dinheiro institucional e esse cenário de incerteza global. Agora, vamos juntar essas peças para tentar entender o que a gente pode esperar daqui para frente. Resumindo, a gente tem duas forças principais moldando o mercado agora. De um lado, a adoção institucional que não para de crescer, trazendo um volume de capital que a gente nunca viu antes. Do outro, as mudanças na economia global, que criam esse ambiente de incerteza que pode ser favorável a ativos alternativos. A briga entre esses dois gigantes é o que vai definir o próximo capítulo dessa história. E com isso tudo, a gente volta para a nossa pergunta do começo, mas agora com uma visão muito mais clara do cenário. A grande questão, como resume a fonte, é se essa combinação de capital institucional com a incerteza global vai ter força suficiente para impulsionar o Bitcoin para novas máximas. A resposta? Bom, essa ainda está em aberto e o mercado continua sendo, como sempre, um dos mais observados do mundo.